Começou? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Augusto Potter e esse é o canal DEMATE. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos de frações. Primeiramente nós vamos classificá-las em próprias ou impróprias, para depois aprender o que são frações aparentes e também frações mistas ou números mistos. Dá uma olhadinha aqui. Esse é o número misto mais famoso do planeta. E olha quem apareceu. Mas que honra conhecê-lo. E você tem uma missão, hein? Nessa aula você vai aprender o conteúdo para tirar o DOB de uma fria. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de fazer isso agora mesmo. Vamos lá então! Então nós vamos começando classificando as nossas frações. Elas podem ser próprias ou impróprias. Mas antes de falar da regrinha em si, eu gostaria de lembrar vocês o seguinte: sempre que nós temos uma fração, o número de cima nós damos o nome de numerador e o de baixo denominador. Para frações próprias é moleza, olha aqui, o numerador, númerozinho de cima, é menor que o denominador. Já para as frações impróprias, o numerador é maior ou igual ao denominador, certo? Vamos ver isso na prática. Olha aqui, temos uma pizza. Se eu separar essa pizza em 8 fatias com a mesma medida e delas eu comer 1, 2 fatias, qual é a fração que vai representar a parte que eu comi? 2/8, né? Então nós estamos diante de uma fração própria, em que o numerador é menor que o denominador. Agora para frações impróprias, vamos de exemplo aqui, ó. 8/8. Se eu dividir uma pizza em 8 pedaços e dela eu comer os 8 pedaços, então quer dizer que eu comi ela inteira, né? Ou seja, o numerador é igual ao denominador. Então nós estamos diante de uma fração imprópria. Outro exemplinho, 10/8. Pergunto para você: tem como a gente ter uma pizza dividida em 8 pedaços e comer 10 pedaços? Não, né? Eu preciso então de uma segunda pizza. E dessa segunda pizza eu vou comer 2 fatias. Resumo aqui, quando a gente fala de uma fração própria, nós estamos fazendo referência a algo que seja menor que um inteiro. Agora, quando a fração é imprópria, então nós estamos falando de um inteiro ou mais de um inteiro. Veja só como a gente pode representar uma fração imprópria. Dá para fazer um desenho? Dá sim, mas muitas vezes a gente vai precisar de mais de uma figura dividida em partes iguais. Quando nós falamos de frações impróprias, nós temos 2 casos: as frações aparentes e também as frações mistas, que são chamadas também de número misto. No caso das frações aparentes, o numerador é sempre um múltiplo do denominador. Então, para nós fazermos os exemplinhos aqui, eu vou lembrar com vocês quais são os múltiplos de 5. Vamos lá: 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante, né? Primeiro exemplinho então, 5/5. Em quantas partes está dividido o meu inteiro? 5, né? E dessas partes, fingindo aí que isso aí é uma barra de chocolate Oreo, quantas partes eu comi? 5, né? Muito bem, isso significa que eu comi a barra todinha, ou seja, 5/5 equivale a 1 inteiro. Mais um exemplinho aqui, 10/5. Repare que o 10 é múltiplo de 5, hein? Em quantas partes está dividido o meu inteiro? 5 partes, né? E aí acontece que, como eu preciso de 10 partes, uma barra de chocolate não vai ser suficiente. Então eu vou precisar de 2. E aí eu vou comer as 2 todinhas, 5 partes de cada uma. Então eu vou ter aí que 10/5 equivale a 2 inteiros. Nossa, professor, então uma fração aparente equivale a um número inteiro? Exatamente, tem a cara de uma fração, mas que equivale aí ao número inteiro, por isso elas são chamadas frações aparentes. Regrinha prática, como é que fica? Como o numerador é múltiplo do denominador, então nós conseguimos dividir o numerador pelo denominador. Então vê aí, 5 dividido por 5 chega a 1 inteiro. 10 dividido por 5 chega a 2 inteiros. Vamos ver se você entendeu para valer.
E se fossem 20 quintos? O 20 é múltiplo de 5, então nós podemos dividir. 20 dividido por 5, 4. Então 20 quintos equivale aí a 4 inteiros. Agora vamos falar dos números mistos. Olha essa fraçãozinha aí, 8 quintos. É uma fração imprópria, né? Porque o 8 é maior que o 5. Então nós vamos ter aí o nosso chocolate, novamente, dividido em 5 partes, porque é sempre o denominador que manda na quantidade de partes. E aí dessas 5 partes eu preciso pegar 8. Ou seja, eu preciso de mais que uma barra de chocolate, certo? Então eu vou comer uma inteirinha. E da outra, para inteirar as 8 partes que eu quero comer, eu preciso de mais quantas? Já foram 5, agora eu preciso de 3, certo? Então, o professor Augusto vai comer uma barra inteirinha mais 3 quintos da outra barra. Então, nós podemos representar dessa maneira aqui. 1 inteiro e 3 quintos. Essa é a cara de um número misto, ou fração mista, como você quiser. Ela é composta então por uma parte inteira, que fica sempre à frente, e uma parte fracionária, que tem sempre uma fração própria. Então nós concluímos aí que 8 quintos equivale a 1 inteiro e 3 quintos. Agora vamos fazer o processo inverso. 2 inteiros e 1 terço. Como é que eu vou conseguir transformar isso numa fração imprópria? Primeiramente eu sei que o meu chocolate agora está dividido em 3 partes, porque lembra? O denominador sempre manda no número de partes iguais. Como são 2 inteiros, então eu preciso pegar aqui 2 barrinhas inteiras. E mais 1 terço, ou seja, uma partinha da terceira barrinha. Então como é que fica a nossa fração imprópria? O denominador não muda, porque a nossa barrinha está dividida em 3 partes, todas elas estão, né? E para saber o numerador, a gente precisa contar aqui o número de partes que foram comidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, o nosso numerador é 7. Concluímos então que 2 inteiros e 1 terço equivale aí a 7 terços. Ah, professor, tá meio esquisito esse negócio, eu vou ter que ficar fazendo desenho e contando toda hora? Não, nós temos um método prático e é isso que nós vamos ver agora. Lembra daquela plaquinha que nós colocamos no início da aula? Ela está de volta com aquele que é considerado o número misto mais conhecido do mundo. 9 inteiros e 3 quartos. E no contexto do filme, esse é o número que indica a plataforma do Expresso Hogwarts, em que os bruxos devem acessar o trem para ir até a escola de bruxaria. O que faz todo sentido, porque a plataforma 9 e 3 quartos é mágica e está entre a plataforma 9 e a plataforma 10. Então vamos agora para a regrinha prática para a gente sair de um número misto e encontrar uma fração imprópria. Como é que fica? Olhem os passinhos aí. Primeiro, copiar o denominador. Nosso denominador aqui é 4, né? E aí então nós vamos copiá-lo. Copiei. Segundo passo, multiplicar o denominador pela parte inteira e somar o produto ao numerador. Então nós vamos ficar com 4 vezes 9, 36. 36 mais 3, 39. Muito bem. O que nós concluímos aqui? 9 inteiros e 3 quartos equivale a 39 quartos. E se fosse ao contrário? E se nós tivéssemos aí o 39 quartos para encontrar 9 inteiros e 3 quartos? Como é que fica? Se liga nos passinhos aí. Primeiro, copiar o denominador. Repare que sempre nós vamos manter o denominador, hein? Segundo passo, dividir o numerador pelo denominador. O quociente, que é o resultado, né, se torna a parte inteira. E o resto vai ser o nosso novo numerador. Vamos fazer a continha aqui, ó. 39 dividido por 4. O 4 não cabe no 3, então vamos juntar o 39. Na tabuada do 4, para chegar perto do 39, 4 vezes 9, 36. 39 tira 36, sobrou 3. Pronto. O 9, que é o nosso resultado, vai ser a parte inteira. E o 3, que é o nosso resto, vai ser o numerador da nossa fração. Então, nós saímos de 39 quartos e chegamos a 9 3 quartos. E chegou a hora da gente ajudar o nosso Dobby. Pensa só na caca que ele fez. Ele quebrou o vidrinho da poção da sorte do Harry Potter. E agora? Agora ele pegou a receita para tentar fazer de novo, né? O problema está nos ingredientes. Olha lá. 2 fios de barba de doente irlandês. Beleza, tranquilo. 13 trevos de 4 folhas. Tranquilo. 5 meio de xícaras de pó de chifre de unicórnio. Agora pegou, porque o Dobby não sabe fração. Olha só a situação dele.
difícil, senhor. Dobby não sabe por onde começar. Ah, você não vai deixar, né? Então, partiu ajudar o Dobby, lógico. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar essa fração 5/2, que é uma fração imprópria, e vamos transformá-la num número misto. Aí sim, o Dobby vai saber quantas xícaras ele deve usar para fazer essa receita. E aí, você se recorda dos passos? Primeiro, copiar o denominador. Então tá aqui. E aí, para descobrir o nosso novo numerador, é só dividir o numerador pelo denominador. Olha só, 5 dividido por 2. Na tabuada do 2, para chegar próximo do 5, 2 vezes 2 que dá 4, 5 tira 4, 1. Ou seja, a nossa parte inteira é 2 e o nosso novo numerador é 1. Então, na verdade, 5 meios equivalem a 2 inteiros e 1 meio. O que isso significa para o Dobby? Que ele vai utilizar 2 xícaras e meia de pó de chifre de unicórnio. Então, parabéns! Ajudamos o Dobby com o nosso conhecimento matemático. Moral da história para nós: conhecimento não vem num passo de mágica. Então, bora estudar, moçada! É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e aprendido muito, tá joia? Nossa série de frações não termina por aqui. Por isso, se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe. Eu espero vocês, hein? Coragem e ânimo, bons estudos e até a próxima!